Amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as Bíblias aqui em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos ler apenas o versículo 42. Êxodo capítulo 12. Apenas o versículo 42. Esta noite será guardada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Todos os filhos de Israel devem guardá-la por todas as gerações. Amados irmãos e irmãs, gostaria que vocês considerassem comigo apenas esta frase: esta é a noite do Senhor. Então vamos procurar aqui pelos evangelhos entender como foi esta noite. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Corremos um grande risco de estarmos diante desta mesa e apenas por formalismo participarmos dela, ou às vezes por ritualismo religioso, tocar nesses elementos, sem compreender a realidade intrínseca, contida nesta tão maravilhosa verdade que nos foi outorgada pelo nosso amado Senhor Jesus. O que significou para Ele nos dar esta mesa? O que significou para Ele ser moído pelos nossos pecados? O que significou para Ele derramar todo o seu sangue em nosso favor? Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre esta noite. Então, por favor, venham comigo aqui no Evangelho de Marcos. Vamos começar a partir do Getsemane, olhando alguns detalhes e depois vendo os 6 julgamentos que o Senhor Jesus experimentou. É importante que você saiba que Ele passou por 6 julgamentos. Nesta noite, ou durante toda esta noite, alguns dizem que esta noite durou 15 horas. Se nós começarmos a contar, a partir do momento que ele sai do cenáculo e vai para o Getsemane, por volta de meia-noite, ele deve ter ficado ali em torno de 1 hora. Ele foi preso a 1 hora da madrugada. E a partir daquele momento, a partir daquelas horas que se seguem, nós vamos ver a dura noite que o Senhor teve que enfrentar e passar no nosso lugar. Então, irmãos, irmãs, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos começar a entrar nesta noite. Eu vou tentar traduzir para os irmãos, não tem muito o que falar. Eu creio que só a leitura dos textos já dizem por si só. À medida que nós formos entrando, a gente vai tendo uma real visão de toda a dor e agonia que o Senhor suportou. Tudo que Ele passou no nosso lugar. Eu vou tentar traduzir os textos para vocês. Marcos 14, 32 diz assim: chegaram a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui até que eu tenha orado. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João. E começou a sentir pavor e angústia. Quero que você note esta palavra, pavor. Essa palavra significa, a tradução dela, está profundamente assustado. Está completamente tomado de perplexidade.
É importante que nós busquemos nessas palavras o verdadeiro e real sentido daquilo que o nosso Senhor passou. Talvez muitos de nós que estamos aqui temos pensado na morte do Senhor, temos até refletido sobre ela, mas não da maneira real como Ele viveu. Por isso eu chamo a atenção dos irmãos e das irmãs, para que nós venhamos ver com detalhes a morte do nosso Senhor. Essa é a primeira palavra que eu quero que vocês procurem entendê-la. Sentir pavor e angústia. E disse-lhes: a minha alma está aflita com uma tristeza mortal. Essa frase, tristeza mortal, significa dominado com pesar, a ponto de sentir que a própria tristeza começa a lhe causar a morte. Seria como que morrer, sentir que ele estava morrendo de uma profunda tristeza. Talvez isto nos faça entender o que os nossos pecados causou sobre ele. E diz, e começou a orar, para que, se possível, passasse dele aquela hora. Vamos para o Evangelho de Lucas. Nós temos que ler cada um desses evangelhos e tentar agrupar em um quadro todos esses textos, para que a gente possa ter uma visão plena. Cada um deles pode tocar um pouco da esfera do sofrimento do nosso Senhor. Lucas vai transcrever para nós, talvez do ponto de vista médico, versículo 44. Lucas 12, 22, 44, me perdoe. Lucas 22, 44. Estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor, como grandes gotas de sangue, caíam sobre a terra. E diz, quando se levantou da oração e foi ao encontro dos seus discípulos, achou-os dormindo. Meus irmãos, nós não temos palavras para explicar o porquê e o como da experiência do nosso Senhor lá no Getsemane. Marcos, ele chega a dizer que o Senhor Jesus, ele orando, ele caiu ao chão. Quando você volta lá em Marcos, você vai estudar essa frase como ela está disposta, bem no seu original, você tem a ideia muito clara. Mesmo os escritores, eles não conseguiram traduzir de forma perfeita o como deste sofrimento do Senhor. E tendo a palavra de Deus chegado até nós, depois de 40 versões que se passaram ao longo dos séculos, muito foi perdido. Mas eu vou tentar traduzir também. Não quero levar vocês a ler novamente Marcos, mas está lá no capítulo 14. Quando diz que ele orava e caía. Essa palavra cair é perder toda a força do seu corpo e ser jogado ao chão. E a ação do verbo lá está de forma contínua. O que significa que à medida que ele levantava e dava alguns passos, ele era como que jogado no chão. E caía com toda a força. O sentido é justamente esse, cair ao chão com toda a força do peso do seu corpo. Tamanha dor.
Aqui Lucas, ele descreve uma hematidrose. Essa hematidrose é uma dor física, acompanhada de um grande, terrível peso violento sobre o seu corpo. E assim as veias finíssimas, aquelas veias capilares, elas se rompem. E assim o suor se transforma em gotas de sangue. Os cientistas, eles entenderam que isso é possível somente numa situação quando a pessoa sente no seu interior esmagado por uma dor insuportável, por uma perplexidade, uma angústia indescritível. O Senhor Jesus, ele foi tomado disto. Quando você tem a visão deste quadro, aí você começa a perceber o que ele passou lá naquele Getsemane. Por várias vezes caindo ao chão, com seu rosto batendo no chão, todo o seu corpo. O peso do nosso pecado sobre ele, da dor, da angústia, da perplexidade da própria morte. Então, a partir desse momento, nós sabemos que ele é preso. E assim começa 6 julgamentos. Ele passou por cada um. Meus irmãos, tenham paciência comigo, permita-me mostrar para vocês a sequência desses julgamentos, para que nós possamos entender o que nosso Senhor passou. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 18. Aqui nós temos o primeiro julgamento. Versículo 12. Então a companhia de soldados, o tribuno e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o ataram. Aqui começa o dia mais negro da história da jurisprudência. Você vai ver que um tribunal foi montado às pressas para julgar o nosso Senhor. Em menos de 15 horas, ele foi levado da prisão à execução. Quem entende de direito sabe que tudo isso está errado. Aí diz assim, versículo 13. E o levaram primeiramente a Anás, porque era sogro de Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote. Então este foi o primeiro julgamento. Vamos para o segundo. Mateus capítulo 26. Versículo 57. Diz assim: os que prenderam Jesus o levaram diante do sumo sacerdote Caifás. Então levaram primeiro à casa de Anás, agora levaram ele para a casa de Caifás, diante de Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Aqui eles começaram a questionar a sua divindade. Essa situação foi tão terrível. O Senhor Jesus calado diante deles. A Bíblia diz que no versículo 63 está assim: mas Jesus permanecia calado. Então o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse julgamento tinha em vista a sua divindade. Aí o versículo 65 está assim: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes dizendo: blasfemou. Versículo 67 está assim: então cuspiram em seu rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Agora vamos para o terceiro julgamento, Lucas capítulo 22. Aqui agora esse julgamento é no Sinédrio. Está assim, versículo 66. Quando amanheceu, o conselho de líderes judeus se reuniu, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o levaram ao Sinédrio, dizendo: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele lhes disse: se vos digo,
de algum modo, nenhum modo, crereis. Então, mais uma vez, eles começam a acusar o Senhor. São duas acusações. Se ele era o Cristo, e o versículo 70. Disseram todos, então tu és o Filho de Deus? Agora, irmãos, irmãs, vamos para Marcos capítulo 15. Porque nós vamos para o quarto julgamento. Esse julgamento agora é diante de Pilatos. Aqui por volta de 5 horas da manhã, todos esses julgamentos teriam durado até aqui. Marcos 15:1 está assim: logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos, com os escribas e todo o sinédrio, prepararam uma reunião e depois de prenderem Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? Se vocês observarem, são 3 acusações: de perverter a nação, proibir o tributo a César e declarar-se rei dos judeus. Então, se vocês observarem todos os textos, vocês vão ver que este julgamento constitui destas 3 acusações. Então vamos retornar a Lucas 23 para a gente estudar mais uma vez o 5º julgamento do Senhor. Como eu lhes disse, um pouquinho de paciência comigo. Eu só quero lhes mostrar, antes de nós tentar descrever um pouco desse como foi a morte do nosso Senhor. Lucas, capítulo 23. Versículo 6 está assim: então Pilatos, ouvindo dizer Galileia, perguntou se o homem era galileu. Quando se percebeu de que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. Versículo 10: estando os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência, então Herodes com seus soldados, depois de menosprezá-lo e escarnecê-lo, vestiu-lhe com uma roupa esplêndida e o tornou a enviá-lo a Pilatos. E aqui agora, irmãos, vamos para o 6º e último julgamento, Mateus capítulo 27. Agora o Senhor Jesus, depois de passar pela casa de Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, agora ele é remetido de volta para Pilatos. Aqui eu quero terminar. Talvez fosse às 7h30 da manhã. Aí diz, ora, no dia da festa, costumava o governo soltar ao povo um preso, o que quisesse. Então tinha um preso famoso chamado Barrabás. Estando, pois, eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Agora versículo 17, né? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não tenhas nada a ver com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por causa dele. Versículo 28. Despojando-o, Mateus 27, 28, das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça, e uma cana em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo, salva, rei dos judeus. Cuspindo-lhe, tomaram a cana e golpearam na cabeça. Depois de haver escarnecido, tiraram-lhe o manto e puseram suas vestes e o levaram para crucificá-lo. Este foi o último julgamento do nosso Senhor. Eu vou tentar descrever algumas coisas aqui. Então, irmãos e irmãs, depois de passar por todos esses 6 julgamentos, o nosso Senhor é encaminhado para ser crucificado. Neste último julgamento, de volta a Pilatos, vocês podem ter ideia que a poucos metros, não muito,
do palácio de Pilatos estava a fortaleza Antônia, onde estava Barrabás, condenado à morte. O que é curioso é que quando você estuda isso aqui, e você pode procurar nos documentos antigos, você vai descobrir algumas coisas extraordinárias. Você sabe qual é o primeiro nome de Barrabás? O primeiro nome de Barrabás é Yeshua Bar Abbas. Sabe o que significa isso? Jesus, filho do Pai. Esse é o significado do nome Barrabás. Um outro detalhe que você vai notar aqui é que eles estavam questionando a divindade do nosso Senhor. E você sabe que quando Pilatos mandou crucificar o Senhor, eu não tenho tempo para falar nisso, mas vou falar bem rapidamente. A gente precisaria de mais tempo, mas não é o momento agora. Você sabe que ele colocou uma frase acima na cruz, INRI, que é a tradução do hebraico, arcaico, antigo. São as mesmas letras que compõem, porque ali estava um acróstico daquele antigo tetragrama. Os judeus, eles chamavam isto o nome impronunciável de Deus. Quando os judeus se deram conta de que lá na cruz ele havia colocado aquelas letras e que formavam o acróstico do tetragrama, eles pediram que Pilatos retirasse. E Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Ora, você imagina que lá, mesmo sem saber, Pilatos estava dando ênfase de que naquela cruz estava morrendo aquele que era Deus com Deus, o Filho de Deus. Então, irmãos e irmãs, o que se segue agora é uma tortura que vocês não fazem ideia. A cruz e a morte de cruz foi a forma mais cruel inventada para se exercer uma execução. Um grande cientista chamado Frederic Zugibe, ele gastou 40 anos estudando sobre a morte do Senhor. Ele é um médico legista. E as suas descobertas foram incríveis. Então ele diz que quando eles colocaram a coroa na cabeça do nosso Senhor, e quando eles batiam com aquele caniço, aqueles espinhos perfuraram o nervo trigêmeo. Do ponto de vista médico, esse nervo, quando ele é afetado, ele provoca uma dor que em certos casos nem a morfina consegue tirar. Aqueles espinhos perfurando a fronte dele, sendo golpeado por um caniço, provocou no Senhor uma dor humanamente quase que insuportável. Aí o Senhor Jesus, ele foi encaminhado segundo os costumes que regia a crucificação. Primeiro ele tinha que passar por um momento de tortura, onde ele deveria levar uma quarentena de açoite menos um. O preso, ele deveria ficar um pouco debruçado sobre um tronco. Seus braços deveriam ser esticados por 2 argolas e também os pés. Ele ficava curvado. Um especialista em tortura deveria aplicar os golpes. Era um chicote chamado de flagelo. Ele tinha 8 pontas. 4 eram chumbos e 4 eram ossos. Geralmente os presos morriam ali mesmo. Quando o Senhor Jesus levou todos aqueles açoites, os ossos, os chumbos causavam vergões e os ossos estraçalhavam a sua carne. É curioso também que a arqueologia antiga diz que até o tempo do nosso Senhor Jesus só haviam sido descobertos 320 tipos de enfermidades. Por isso que Isaías disse: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E ali o preso era açoitado. Depois de açoitado, e você pode ver o nosso Senhor, que desde a meia-noite, sua alma sendo tomada de tamanha angústia e dor, perplexidade, ele agora é ordenado a levar o madeiro, a cruz, numa estrada de aproximadamente 4 quilômetros. Ele foi ajudado por Simão Cireneu. Segundo a tradição, aquela cruz deveria ser colocada no chão. O preso deveria deitar sobre ela.
Seus braços deveriam ser esticados da mesma forma como se estica a corda de um violino. E aqui, bem nessa região, era fixado um prego. Irmãos, depois suas pernas deveriam encolher um pouco, seus pés deveriam ficar dessa forma, e para isso ele teria que ser flexionado, e assim seus pés eram colocados na cruz e também fixados. Pensa na dor. Depois que levantava ele, segundo o Dr. Frederick Zugibe, algumas coisas o incomodaram muito. Ele ficou tão incomodado, esse cientista, que ele chegou a prender uma pessoa durante algumas horas na cruz. Não com cravos, é claro. Ele descobriu algumas coisas impressionantes que deixaram ele perplexo. Primeiro, na posição que o nosso Senhor estava, somando-se todas as dores sobre o seu corpo, e a forma como ele estava, a posição na cruz, a sua respiração era mínima. Só havia uma forma dele respirar: se ele posicionasse, fizesse uma força para frente e voltasse. Mas para ele fazer isso, a dor que ele sentia, as câimbras, os espasmos, eram tão fortes que eram quase que insuportáveis. Mas o que assombrou não somente Frederick Zugibe, mas todos os cientistas que estudaram a morte do nosso Senhor, foi porque ele disse 7 palavras na cruz. O que significa que para dizer cada uma daquelas palavras, ele tinha que fazer um esforço enorme, suportar uma dor incrível. Então, quando ele começa a dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você não sabe, irmãos e irmãs, o que custou para ele dizer estas palavras. Ele já estava totalmente debilitado. Seu corpo tomado de câimbras, de dores. Era uma dor insuportável do ponto de vista humano. Ele buscou todas estas palavras para dizer. Quando ele diz assim: tenho sede, as pessoas acham que ele estava pedindo água. Não, irmãos, ele estava adorando. Ele estava cantando o Salmo 42. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Ele estava com sede, não era de água. O que uma água poderia aliviar? Não era água. Quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava cantando o Salmo 22. Você vai ver que agora ele fica 6 horas pendurado na cruz. Que dor, que momento. Agora você consegue entender isso aqui? Isaías capítulo 53, e aqui eu quero encerrar. Isaías 53. Agora você consegue compreender o que Isaías quis dizer. Ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Quem vai crer nisto? Esta é a mensagem da cruz. E a quem se revelou o brado do Senhor? Irmãos, você vai vendo tudo isso, você vai ficando chocado. Ele diz que olhamos para ele, versículo 2: cresceu como broto diante dele, como raiz de uma terra seca. Não há aparência, nem formosura para que olhemos para ele, nem atrativo para que nos deleitemos nele. Era desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores, experimentado no sofrimento, como um diante de quem se esconde o rosto. Era desprezado
e não o estimamos. Certamente levou nossas enfermidades, suportou nossas dores. Nós tivemos por castigo, ferido de Deus e abatido. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Você vai ver aqui que ele diz que agradou o Pai moê-lo. Como foi possível isso, irmãos? Como agradou o Pai moê-lo? Porque foi nele que o Pai encontrou a satisfação da sua justiça. O preço era alto demais. O preço que Deus exigiu para a nossa redenção foi um preço que estivesse à altura do seu valor, do seu caráter. Não podia ser nada menos do que isso. Aquela transação da cruz não foi uma transação entre Deus e o diabo, foi uma transação entre Deus e Deus mesmo. Ele não morreu para satisfazer alguma exigência do inimigo. Ele morreu no nosso lugar para satisfazer o alto preço da justiça de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para isto, nós olhamos para todo esse cenário, o nosso coração é tomado de uma alegria tão grande, irmãos. Como foi possível Ele nos amar tanto assim? Reunir em torno da mesa do Senhor e contemplar isso traz um alento tão grande, irmãos. Traz uma alegria indescritível. Quão maravilhosa é a mesa do Senhor. E hoje Ele está aqui como digno anfitrião, nos convidando para poder comer da sua carne, beber o seu sangue, porque agora nós fazemos parte dele. Que lindo é tudo isso, irmãos. Olhar para esta cruz, ver a noite que o nosso Senhor passou para que nós não andássemos mais em trevas, compreender a glória do amor de Deus por nós, a glória da graça de Deus por nós, a glória da glória de Deus. Tudo isso que nós vamos ver neste sofrimento do nosso Senhor. E hoje saber que Ele está aqui entre nós, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor. Não é qualquer louvor, não são palavras quaisquer. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar na inspiração para adorar Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Agora você consegue entender Isaías aqui? Irmãos, eu não tenho condições de traduzir tudo isso para vocês, mas a tônica das palavras, conforme elas foram dispostas no original, é de pavor. Isaías está dizendo assim: quem vai crer nessa pregação? Só quem o Senhor revelar, porque humanamente ninguém tem condições de crer. Olhe para Ele na cruz. Não havia nenhuma beleza, Ele foi desfigurado, literalmente desfigurado. Aquele retrato que eles dizem santo sundário, aquela das maiores mentiras que o catolicismo já pregou. O rosto do Senhor estava desfigurado, o rosto dele estava inchado, os seus olhos estavam inchados. As suas afeições humanas desapareceram. Porque este é o nosso Senhor. Ninguém te amou assim. Ninguém vai te amar assim. Participar da sua mesa é um grande privilégio. Todas as reuniões da igreja são importantes. Mas essa é singular. Porque não precisamos mais contemplar o nosso Senhor assim. A nossa visão agora, irmãos, é a visão de João na ilha de Patmos. Seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo,
seus pés como um bronze polido, seu rosto como o sol com toda a força. João disse: quando eu vi, caí como morto aos seus pés. Esse é o nosso Senhor ressurreto. Ele agora está diante do Pai como nosso sumo sacerdote, ministrando Deus para nós. Os sacerdotes aqui na terra ministravam a Deus, agora Ele ministra de Deus. Irmãos e irmãs, contemple esta manhã. Quem é o nosso Senhor? Que amor que Ele tem por nós. Veja Ele naquela mesa ou naquela ceia, a ceia que Ele nos deixou. Veja Ele sentado com os seus discípulos, e João descreve assim no capítulo 13: e tendo amado os seus, os amou até o fim. Veja que Ele diz lá na frente: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não existe nada novo aqui. A parte nova é esta: assim como eu vos amei. Então Ele vai nos dar o grande exemplo do que é este amor. Então João já nos disse: este amor é um amor tão profundo, e tendo amado os seus, os amou até o fim. E segundo, naquele tempo, se você queria honrar alguém, naquele tempo, se você queria mostrar a alguém seu amor, você convidava seus amigos e convidava aquela pessoa. Aquela pessoa não sabia que naquela ceia você iria demonstrar o amor, seu carinho por ela, mas ela estaria lá. Quando todos estivessem sentados, em determinado momento você iria pegar um pão, iria molhar, e você ia até aquela pessoa e ia colocar na boca dela. Quando você fizesse isso, todos saberiam naquela mesa: eis a pessoa que Ele tanto ama. Naquela noite, foi o que o nosso Senhor fez com Judas. Ninguém era tão especial para o Senhor naquela noite como foi Judas. E Judas rejeitou o amor do Senhor. Irmãos, é este amor que Ele quer que nós contemplemos. É este amor que nos envolve, que nos abraça. É este amor que nós vamos cantar antes de comer deste pão, antes de beber esse cálice. É este amor que nós vamos celebrar. Ao nosso Senhor toda a glória. Deus os abençoe.